Que a paz do Cristo te envolva neste instante, alma querida, e que a luz dos Espíritos amigos ilumine o que está por vir. Hoje vamos falar de algo que poucos compreendem, mas que pode estar retendo quem você ama no mundo espiritual. Você guarda objetos de quem partiu? Uma aliança, uma roupa, uma fotografia? Talvez ache que está honrando a memória. Mas e se eu te dissesse que alguns desses objetos podem estar aprisionando a alma que você tanto ama? Chico Xavier revelou algo que muitos ainda desconhecem. Nem todo objeto é apenas matéria. Alguns carregam vibrações tão densas que se tornam correntes invisíveis, amarrando o espírito à terra, impedindo sua libertação. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 tipos de objetos mais perigosos que podem estar retendo a alma de quem partiu, e o ritual de libertação espiritual que Chico Xavier ensinou para romper essas amarras com amor e consciência. Isso não é apenas informação. É um chamado para que você olhe ao seu redor e se pergunte: estou guardando por amor ou estou prendendo por medo? Porque existe uma diferença profunda entre recordação saudável e apego que machuca. E hoje você vai compreender essa diferença. Chico dizia que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E às vezes, libertar é justamente soltar o que insistimos em segurar. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode transformar não apenas sua relação com a saudade, mas também o destino espiritual de quem você ama. Antes de seguirmos, quero que você reflita. Você sente que há algo em sua casa que carrega peso, tristeza, uma energia que não se dissipa? Sente que ao olhar para certos objetos, a dor volta inteira, como se o tempo não tivesse passado? Isso pode ser mais do que memória. Pode ser ligação espiritual ativa. No mundo espiritual, segundo os mentores de Chico Xavier, nada se perde. Cada pensamento, cada lágrima derramada sobre um objeto, cada momento de apego desesperado fica gravado. E essas impressões criam pontes energéticas entre os planos. Pontes que deveriam ser temporárias, mas que se tornam prisões quando o sofrimento se cristaliza. Mas antes de continuar, preciso que você compreenda algo essencial. André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve espíritos que permanecem presos a objetos terrenos, vagando em torno de casas, gavetas, cofres. Eles não conseguem seguir porque algo os puxa de volta. E muitas vezes, esse algo é o apego de quem ficou, materializado em coisas que deveriam ter sido liberadas com amor. Você já sentiu a presença de alguém que partiu ao segurar um objeto dele? Já percebeu que certos itens parecem carregar uma tristeza que não é só sua? Isso não é imaginação, é vibração real, energia impressa, memória viva pulsando na matéria. Chico explicava com doçura: quando guardamos objetos por medo de esquecer, estamos dizendo ao espírito: não vá. Fique aqui comigo mesmo que isso te impeça de crescer. E o amor verdadeiro, ele insistia, deseja o crescimento do outro, mesmo quando esse crescimento significa distância. Comente aqui abaixo: eu liberto com amor, se você está pronto para compreender o que pode estar retendo a alma que você ama. Sua palavra é um compromisso espiritual. É dizer ao universo: estou disposto a aprender, a soltar, a amar de forma mais elevada. E quando muitos corações se unem nessa intenção, criamos uma corrente de luz que alcança os 2 mundos. E agora prepare-se, porque vamos entrar no que realmente importa. Vamos compreender quais objetos carregam maior risco e por quê. Existem objetos neutros e objetos carregados. Os neutros são aqueles que inspiram gratidão, que elevam a alma, que trazem boas lembranças sem peso. Os carregados são aqueles impregnados de sofrimento, apego, desespero. E são esses que prendem. Chico Xavier, através de suas comunicações com espíritos superiores, identificou categorias específicas. A primeira e mais perigosa: joias pessoais, usadas em momentos de grande carga emocional. Alianças de casamento, principalmente quando havia conflito, traição ou mágoa. Anéis dados em promessas não cumpridas. Correntes usadas durante doenças prolongadas. Por que joias? Porque ficam próximas ao corpo, absorvem o campo energético constantemente. E metais, segundo a espiritualidade,
são condutores não apenas de eletricidade, mas de impressões psíquicas. Uma aliança carrega a vibração de décadas. Cada discussão, cada lágrima, cada momento de amor e de dor fica ali, gravado. A segunda categoria, roupas usadas em sofrimento. Aquele pijama do hospital, o vestido do velório, a camisa que ele usava nos últimos dias. Essas peças absorveram não apenas o odor do corpo, mas a angústia da alma. E quando você as guarda, especialmente se as toca frequentemente ou as cheira buscando conforto, está ativando essas memórias e mantendo o espírito ligado a elas. Chico contava de uma mulher que guardava o pijama do marido há 15 anos. Ela dormia abraçada a ele todas as noites. E o marido, no plano espiritual, não conseguia avançar. Aparecia em sonhos perturbado, confuso, como se ainda estivesse doente. Até que um médium explicou. Ele estava preso àquela peça. Quando ela finalmente a enterrou com flores e oração, o marido apareceu em sonho sereno, agradecendo, livre. A terceira categoria, fotografias. Nem todas, mas aquelas tiradas em momentos de dor. Foto de leito de morte. Imagem do velório. Retrato feito durante doença grave. Essas imagens congelam a vibração do sofrimento. E quando você as olha com frequência, reativa aquela energia. O espírito sente, e por amor a você, retorna àquele estado para estar perto. Imagine, você olha a foto, chora, revive a dor. E do outro lado, o espírito sente esse chamado e desce vibratoriamente para estar com você. Ele se aproxima, mas não na luz que alcançou. Ele desce de novo à sombra da doença, da despedida, do sofrimento. E isso atrasa sua jornada. Chico dizia: se você ama, guarde as fotos felizes, aquelas onde a pessoa sorri e vibra em alegria. Essas sim elevam os dois. Porque quando você olha para uma imagem de felicidade, traz o espírito de volta naquele estado elevado, não no baixo. A quarta categoria, objetos de valor sentimental que se tornaram âncoras de mágoa. Aquele presente que você deu e nunca foi valorizado. A carta que nunca recebeu resposta. O bilhete de despedida deixado em conflito. Esses itens carregam ressentimento, frustração, palavras não ditas. E enquanto você os guarda, alimenta essas emoções densas que prendem ambos. E a quinta, objetos usados em vícios ou hábitos destrutivos. O copo de bebida de quem era alcoólatra. O cinzeiro de quem fumou até o fim. As cartas de jogo de quem se perdeu no vício. Esses objetos mantêm impressa a vibração do descontrole, e o espírito, quando ainda não se libertou desses padrões, é atraído de volta a eles. O que vem a seguir é profundo. Agora você pode estar se perguntando: mas eu não posso guardar nada? Pode. Claro que pode, mas com consciência. A diferença está na intenção e no estado emocional que o objeto desperta em você. Se ao olhar para a aliança você sente gratidão pelo amor vivido, inspiração para continuar amando, conexão espiritual elevada, então ela é positiva. Mas se ao vê-la você mergulha em desespero, saudade que paralisa, desejo de voltar ao passado, então ela se tornou prisão. E precisa ser liberada. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. O apego aos objetos une corações em todos os cantos do Brasil. E agora mesmo, enquanto você me escuta, há milhares de almas por todo o país sentindo a mesma busca por libertação. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo? Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Manaus, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da esperança, mostrando que o amor pode ser transformado em liberdade. Agora que somos uma comunidade visível, vamos seguir compreendendo juntos como liberar com amor. Chico Xavier ensinou um processo que não é apenas prático, mas profundamente espiritual. Ele chamava de ritual de libertação consciente. E tem 3 etapas que devem ser seguidas com coração aberto e intenção pura. A primeira etapa, autoavaliação espiritual. Pegue o objeto.
Segure-o nas mãos. Feche os olhos. Respire fundo. E pergunte à sua própria alma com sinceridade total: este objeto me eleva ou me aprisiona? Ele me traz paz ou me traz dor? Estou guardando por amor ou por medo de esquecer? Não minta para si mesmo. A resposta virá como sensação no peito. Se você sentir leveza, gratidão, inspiração, pode ficar com ele. Mas se sentir peso, tristeza que não passa, aperto no coração, é sinal de que ele precisa ser liberado. A segunda etapa: comunicação consciente com o falecido. Sente-se em silêncio. Segure o objeto ou coloque-o à sua frente e fale com o espírito. Pode ser em voz alta ou mentalmente. Diga com amor: eu te amo, sempre te amarei. Mas compreendo agora que guardar este objeto pode estar te impedindo de seguir. E o meu amor por ti deseja tua liberdade, tua evolução, tua paz. Diga também: eu liberto este objeto, mas não liberto você do meu coração. Você vive em mim através das boas lembranças, do amor que compartilhamos, da luz que você deixou em minha vida. E é assim que quero te honrar, não através de coisas, mas através de quem me tornei por ter te conhecido. Chore se precisar. As lágrimas aqui são de libertação, não de prisão. São lágrimas que lavam, que curam, que permitem seguir. A terceira etapa: o ato físico de liberação. Você pode doar o objeto para alguém que precise, transformando-o em ato de caridade. Pode enterrá-lo em lugar bonito, com flores, como se estivesse plantando uma semente de paz. Pode entregá-lo a uma instituição espiritual para que seja purificado e reutilizado. Ou, se for algo muito pessoal, pode queimá-lo com respeito, transformando matéria em luz. O importante não é o método, mas a intenção. Faça com gratidão, não com raiva. Faça com amor, não com tristeza. E ao soltar, diga mentalmente ou em voz alta: eu liberto, eu agradeço, eu abençoo. Você está pronto para entender o que acontece no exato momento da libertação? Chico dizia que no instante em que você solta com essa intenção pura, o Espírito sente. Ele pode até aparecer em sonho naquela noite ou nos dias seguintes, agradecendo, sorrindo, mais leve. Porque você rompeu a corrente. Você libertou não apenas ele, mas a si mesmo. André Luiz, em Nosso Lar, relata seu próprio processo de desapego. Ele permaneceu preso por tempo indeterminado às memórias terrenas, aos objetos que deixou, à casa que construiu. Só avançou quando compreendeu que nada daquilo era dele, que tudo era emprestado, e que seguir significava soltar. Há casos especiais que merecem atenção. O mais comum: alianças de casamento. Muitos perguntam: posso usar a aliança de quem partiu? A resposta depende do seu estado interior. Se você usa a aliança como símbolo de um amor que continua, como inspiração para viver com dignidade, como lembrança de valores compartilhados, então ela é positiva. Ela não prende, ela conecta em nível elevado. Mas se você usa a aliança como recusa de aceitar a morte, como negação da vida que continua, como forma de dizer: não consigo seguir sem você, então ela se torna peso e precisa ser liberada, pelo menos por um tempo, até que você encontre equilíbrio. Chico contou de um viúvo que usou a aliança da esposa por 20 anos, mas com amor leve. Ele a via, sorria, lembrava das boas histórias, agradecia. E a esposa, do plano espiritual, o acompanhava em paz, feliz por ele seguir vivendo. Mas havia outra viúva que usava uma aliança como peso de culpa. Achava que tirar seria traição. E o marido, no plano espiritual, sentia essa culpa e ficava preso, tentando consolá-la, sem conseguir avançar. A diferença está no sentimento que você carrega. Amor liberta. Culpa aprisiona. Gratidão eleva. Desespero retém. E agora vou revelar algo que Chico raramente falava abertamente, mas que está registrado em suas conversas privadas. Alguns objetos não apenas prendem, mas atraem influências espirituais negativas. Quando você mantém algo impregnado de sofrimento, vícios ou traumas, pode estar criando uma porta de entrada para espíritos que ainda vibram nessas faixas. Por exemplo,
Guardar a garrafa de bebida de um familiar alcoólatra pode atrair espíritos viciados em álcool, que usarão esse objeto como ponte para se aproximar. Manter roupas de alguém que morreu em depressão profunda pode atrair espíritos deprimidos que ressoam com aquela vibração. Isso não é para assustar, mas para conscientizar. O mundo espiritual funciona por afinidade vibratória. Semelhante atrai semelhante. Por isso Chico insistia: limpe sua casa não apenas fisicamente, mas energeticamente. Liberte objetos que carregam dor. E assim você protege não apenas o espírito que partiu, mas também a si mesmo e aos que ainda vivem contigo. Agora a revelação mais importante de todas. O que realmente acontece com o espírito quando você liberta os objetos? Nos primeiros momentos após a morte, muitos espíritos ainda não compreendem que desencarnaram. Permanecem próximos do corpo, da casa, dos objetos que amavam. É natural, faz parte do processo. Mas o ideal é que essa fase seja breve, que o espírito seja acolhido por mentores, conduzido a lugares de cura e aprendizado no plano espiritual. Porém, quando há apego intenso de quem ficou, o espírito sente esse chamado. É como uma força magnética que o puxa de volta. Ele quer consolar quem sofre. Quer dizer, estou vivo, estou aqui. E assim permanece próximo, às vezes por anos, décadas, quando deveria estar avançando. Chico via isso constantemente. Espíritos que vagavam em torno de gavetas onde suas joias estavam guardadas. Mães que não conseguiam se afastar dos quartos dos filhos porque eles mantinham tudo intocado, como museu da dor. Maridos que rondavam esposas que choravam sobre suas roupas todas as noites. E esses espíritos diziam a Chico: eu quero seguir, mas não consigo. Sinto a dor dela me puxando de volta. Vejo ela sofrer e não posso partir. E Chico respondia: então precisamos ensinar a ela que o verdadeiro amor é aquele que liberta. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa jornada, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer: eu também carrego isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada. É um coração dizendo a outro: eu compreendi, e você também pode compreender. O progresso espiritual depende de desapego. Não desapego frio, mas desapego amoroso. É compreender que o espírito tem uma jornada própria, lições a aprender, mundos a conhecer. E que retê-lo aqui, por mais que seja por amor, é atrapalhar essa jornada. André Luiz descreve em Nosso Lar as colônias espirituais, lugares de paz onde espíritos evoluídos trabalham, estudam, servem. Mas para chegar lá, é preciso soltar a terra, soltar os bens, os apegos, as mágoas. E quando os vivos facilitam esse processo, liberando objetos e pensamentos densos, o caminho do espírito se torna mais leve. As orações desempenham um papel fundamental. Chico sempre dizia: a melhor forma de honrar quem partiu é orar por ele. Não oração de desespero, mas oração de luz. Senhor, que ele esteja em paz, que encontre seu caminho, que seja amparado por espíritos de luz, que avance e seja feliz. Quando você ora assim, cria uma ponte luminosa. O espírito recebe essa energia como bálsamo. Sente o amor, mas não a prisão. Sente o cuidado, mas não o peso. E pode seguir com mais leveza. Ore todos os dias por quem partiu. Mas não ore pedindo que ele volte. Ore desejando que ele siga. Essa é a diferença entre amor egoísta e amor verdadeiro. E além da oração, pratique atos de caridade em nome dele. Doe alimentos, roupas, ajude alguém. E ao fazer, diga mentalmente: isso é em honra a fulano, que essa ação gere luz para sua alma. Esses atos criam créditos espirituais que ajudam o espírito em sua jornada. Chico contava de uma senhora que, após liberar os objetos do filho falecido, começou a trabalhar em obra social toda semana, em nome dele. E o filho, em comunicação mediúnica, disse: mãe, sinto cada gesto seu. Cada criança que você alimenta me alimenta também. Cada sorriso que você gera me fortalece. Continue assim.
Esse é o verdadeiro amor. Veja a transformação. Antes ela guardava as roupas dele, chorava sobre elas, mergulhava em dor. E o filho ficava preso tentando consolá-la. Depois, ela liberou tudo, transformou dor em ação, e o filho pôde avançar. E mesmo assim, continuaram ligados, mas agora em vibração elevada. E finalmente vamos compreender o processo completo de libertação. Como fazer isso na prática, passo a passo, sem erros. Escolha um dia. Pode ser um aniversário do falecido, uma data significativa, ou simplesmente quando sua alma sentir que é o momento. Separe os objetos que você sabe que precisa liberar. Não todos de uma vez, se for difícil. Comece pelos mais pesados, crie um ambiente tranquilo, acenda uma vela branca, coloque uma música suave, se isso te ajudar. Respire fundo algumas vezes, aquietando a mente, e então, um por um, pegue cada objeto. Segure-o, olhe para ele, lembre-se das histórias boas que ele representa. Agradeça por ter tido aquela pessoa em sua vida. Agradeça pelo amor, pelas lições, pelos momentos compartilhados. E então diga com o coração: eu liberto este objeto. Liberto você para seguir seu caminho. E liberto a mim mesmo para seguir o meu. Mas o amor entre nós permanece. Esse é eterno. E é através dele que seguiremos conectados, não através de coisas. Depois, dependendo do objeto, escolha o destino adequado. Doe com amor, enterre com respeito, queime com gratidão, ou simplesmente coloque em uma caixa e entregue a alguém de confiança, para que dê o destino apropriado. Nos dias seguintes, observe. Você pode se sentir mais leve. Pode sonhar com a pessoa de forma diferente, mais serena. Pode sentir uma presença amorosa, mas sem peso. Esses são sinais de que o processo funcionou. E se você sentir tristeza, não se culpe. É natural. Você está soltando algo que carregou por tanto tempo. Mas a tristeza passará, e no lugar dela virá paz. Uma paz profunda de quem fez o certo, de quem amou de verdade. Muitas pessoas que seguiram esses ensinamentos relataram experiências transformadoras. Uma mulher de Minas Gerais guardava o relógio do pai há 15 anos. Não conseguia doá-lo, vender ou sequer tirá-lo da gaveta sem chorar. Após assistir a uma palestra sobre esse tema, decidiu fazer o ritual. Pegou o relógio, agradeceu, orou e o doou para um jovem necessitado. Naquela mesma noite, sonhou com o pai. Ele apareceu sorrindo, vestido de branco, e disse: "Obrigado, filha. Agora posso seguir. Você me libertou e se libertou. Continue vivendo. Continue amando. Eu estarei sempre com você, mas agora de forma leve, sem peso, sem dor." Ela acordou em paz. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu que o pai estava realmente bem. E que ela também podia estar bem. Um homem do Rio Grande do Sul mantinha a bengala do avô desde que ele falecera há 20 anos. A bengala estava em sua sala, como objeto de decoração. Mas ele sentia uma tristeza inexplicável sempre que olhava para ela. Após compreender os ensinamentos, decidiu doá-la a um asilo. Ao entregar a bengala, viu um idoso que precisava de uma e não tinha. O homem aceitou com lágrimas de gratidão. E naquele momento, ele sentiu uma presença calorosa, como se o avô estivesse ali, aprovando. Nos dias seguintes, a tristeza que carregava desapareceu. E ele compreendeu. O avô não estava na bengala. O avô estava no amor, nas lembranças, nos valores transmitidos. Outra história. Uma jovem guardava o diário da mãe que faleceu quando ela tinha apenas 10 anos. Por 20 anos ela lia o diário repetidamente, sempre chorando, sempre revivendo a dor da perda, até que alguém lhe explicou: "Você não está honrando sua mãe. Você está prendendo ela e a você mesma em um ciclo de sofrimento." Com coragem, ela decidiu queimar o diário em um ritual de libertação. Enquanto as páginas viravam cinzas, ela orava e agradecia. E sentiu, pela primeira vez, que a mãe não estava mais presa àquelas páginas de tristeza. Estava livre. E ela também. Esses são exemplos reais documentados, de pessoas que compreenderam e aplicaram. E todas relatam o mesmo: paz,
Não esquecimento, mas paz. Não abandono, mas libertação. O amor continua, mas agora sem correntes. Neste momento, enquanto você sente essa compreensão crescendo no coração, pense em alguém que está passando pela mesma dor, pela mesma dúvida, pela mesma prisão dos objetos. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de libertação. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e existe um caminho. Eu vi, eu entendi, e quero que você também veja. O que aprendemos hoje? Que amar não é reter, que honrar não é aprisionar, que lembrar não é congelar o outro em dor. Aprendemos que os objetos carregam vibrações, que alguns prendem mais que outros, e que há um caminho de libertação consciente que beneficia ambos os lados. Aprendemos que o espírito precisa avançar, que a morte é apenas mudança de morada, e que o verdadeiro amor deseja o crescimento do outro, mesmo quando esse crescimento significa distância física. Aprendemos que oração e caridade são pontes de luz, que substituir objetos por ações é transformar matéria em luz, e que cada gesto de libertação é também gesto de amor mais elevado. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para soltar o que precisa ser solto. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Faça parte dessa família de corações que escolheram amar com liberdade. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. Você não chegou a este vídeo por acaso. Sua alma buscava essas palavras, essa compreensão, essa permissão para soltar sem culpa. E agora você tem. Você pode olhar para os objetos que guarda e fazer escolhas conscientes. Você não está sozinho nessa jornada. Aqueles que partiram continuam te amando, mas desejam ser amados com liberdade. Eles querem que você viva, que seja feliz, que siga em frente. E quando você liberta os objetos, está dizendo a eles: eu compreendi. Eu te amo o suficiente para te deixar seguir. E eles, de onde estão, sorriem, agradecem e avançam. Enquanto você, aqui, respira mais leve. Porque amor verdadeiro não pesa. Amor verdadeiro liberta. Escreva nos comentários: eu escolho amar com liberdade. Cele essa intenção com suas palavras. Que essas 6 palavras sejam compromisso com você e com quem você ama. Compromisso de amar sem aprisionar, de lembrar sem congelar, de honrar sem reter. Que a luz do Cristo ilumine teus passos. Que a sabedoria dos mentores espirituais guie tuas escolhas. Que o amor que você carrega se transforme em liberdade, em paz, em vida plena. E que os objetos que você decide soltar se transformem em pontes de luz, levando bênçãos para quem precisa e libertando quem você ama. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em luz, em amor e em liberdade. Que você compreenda cada dia mais que a vida continua, que o amor é eterno e que libertar é a forma mais pura de amar. Paz e luz sempre, querido irmão. Paz e luz sempre.